Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou resolver neste vídeo o cálculo de um limite. Retirei este limite então da ficha do meu amigo professor José Carlos Pereira. Vocês podem então clicar, caso pretendam, nesta caixa onde tem um link para acederem à ficha na íntegra. Se quiserem resolver a ficha na íntegra, aconselho porque é bastante interessante. E podem então clicar aqui no link e terem exatamente acesso direto a esta ficha e depois a outras também, tocando noutros temas, que são fichas bastante interessantes. Recomendo vivamente a sua realização. Bem, agora relativamente aqui ao problema, vamos então fazer aqui o cálculo do limite. E temos o seguinte: o limite quando x tende para mais infinito, do logaritmo natural de x ao cubo mais x mais 1, a dividir então por x ao quadrado mais x. Bem, vamos então aplicar aqui os limites para ver se temos interminação ou não. Ficaríamos aqui com o logaritmo natural infinito ao cubo é infinito, mais infinito, mais 1 é infinito. O logaritmo de mais infinito é terem em mente aqui a função logarítmica, que é uma função que faz isto, né? Logaritmo de, neste caso, o ln, não há problema, é a mesma coisa. É a mesma coisa, não. Em termos gráficos, o gráfico assemelha-se. E quando o x tende para infinito, a função está a tender também para, está a ir, né, para infinito. Então, quer dizer, o logaritmo natural de mais infinito é exatamente mais infinito. E em denominador, infinito ao quadrado é infinito, mais infinito é infinito. Temos então indeterminação. Peço desculpa. Bem, olhando aqui para isto, para o valor para o qual está a tender aqui o limite, e visto que temos logaritmos, podemos ficar tentados a ir à caça de um limite notável. E o limite notável que poderá estar aqui em jogo, assim à primeira vista, parece-me ser o limite quando x tende para mais infinito do ln de x sobre x e este limite ser exatamente igual a zero. Quer dizer, o que eu vou tentar é ir exatamente à caça deste limite, caso dê, não é? É aquela ideia inicial que a gente tem. Olhando assim para isto, parece-me que seja este limite. O que podemos fazer aqui, exatamente aqui, eu para poder aplicar esse limite, eu tenho que ter exatamente aqui o x, eu não posso ter aqui mais ou menos alguma coisa. Como é que podemos fazer com que isso acontecesse? Peço imensa desculpa, mas estou um pouco constipado. Para fazer com que isso acontecesse, o que me parece que poderia ser aplicado neste caso seria, por exemplo, colocar aqui o x ao cubo dentro do logaritmo em evidência. E ficaríamos então com o limite quando o x tende para mais infinito, aqui traço fração, logaritmo natural, colocar aqui o x ao cubo em evidência, abrir parênteses, para igualar o x ao cubo 1, mais x sobre x ao cubo, mais 1 a dividir então por x ao cubo. Isto então a dividir pelo mesmo denominador, x ao quadrado mais x. Agora, o que podemos aplicar aqui, para separar então aqui o x ao cubo, seria aplicar a propriedade dos logaritmos, que é o logaritmo da multiplicação, que é uma propriedade dos logaritmos que me diz o seguinte: se eu tiver um logaritmo do produto de A com B, quer dizer, eu posso então transformar isto numa soma de dois logaritmos, o logaritmo de A mais o logaritmo de B, desde que tenha a garantia que este A e B são então positivos, caso contrário não poderia fazer isto. E penso que será o caso, porque se o x tende para mais infinito, aqui o x ao cubo ficará mais infinito, né, positivo, e aqui o segundo logaritmo também será positivo, então posso aplicar esta propriedade sem qualquer problema. Ficava então com o limite quando o x tende para mais infinito. Aqui, separando então o logaritmo pelo produto, ficaria com o logaritmo natural de x ao cubo mais o logaritmo natural de 1 mais, posso fazer aqui a simplificação, x a dividir por x ao cubo dá 1 sobre x ao quadrado, mais 1 a dividir por x ao cubo. Aqui em baixo ficaria exatamente com o mesmo denominador, x quadrado mais x. Agora vou então separar esta fração em duas, né? Aqui pelo numerador, e então isto fica igual ao limite, quando x tende para mais infinito, separar aqui pela soma, né? Ficarei aqui com uma fração e depois ficarei aqui com esta outra. Terei que manter o mesmo denominador, visto isto ser uma soma e não uma multiplicação.
Ficarei então com ln de x ao cubo a dividir por x ao quadrado mais x, e vou separar mesmo em dois limites, porque o limite de uma soma será então a soma dos limites. Então coloco aqui mais o limite quando x tende para mais infinito do logaritmo natural de 1 mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo, isto a dividir então por x ao quadrado mais x. Agora, para ter exatamente aquilo que eu queria, eu tenho x a tender para mais infinito, posso fazer aqui o seguinte. Posso fazer duas coisas. Primeiro, este cubo poderá então passar aqui a multiplicar para trás do logaritmo, visto apelando então à propriedade do logaritmo da potência. Se eu tiver então o logaritmo de a elevado a um expoente c, este c pode então passar, né, sendo o expoente do argumento logaritmo, pode então passar para multiplicar aqui pelo logaritmo, ou seja, fica c vezes então o logaritmo de a. E aqui posso já aplicar limites, porque penso que aqui no segundo limite isto já não me dá indeterminação. Vamos então fazer isso. Isto fica então igual ao limite, quando x tende para mais infinito. Fica aqui o 3 atrás do logaritmo. Logaritmo natural de x mais isto sobre, obviamente, x ao quadrado mais x, mais o limite, quando x tende, não, se vou aplicar limites, já não preciso escrever o limite. Aplicando então, fico aqui com logaritmo natural de 1 mais 1 sobre infinito, mais 1 sobre infinito, né? Isto visto que infinito ao quadrado é infinito, e infinito ao cubo também. Isto a dividir então por infinito ao quadrado, que é infinito, mais infinito, isto dar-me-á então infinito. Isto será igual. Este 3, visto estar a multiplicar aqui pelo numerador, posso então passá-lo aqui para trás do limite, e fica 3 limite, quando x tende para mais infinito. E para apanhar aqui o meu limite notável, até me está a apetecer dividir quer o numerador, quer o denominador por x. Ou então poder colocar o x em evidência, como quiserem, poderão fazer isso das duas formas. Ficaria então aqui o limite de ln de x sobre x, a dividir então por x quadrado sobre x mais x sobre x, mais, e isto aqui fazendo as contas, uma constante sobre infinito. Isto dá 0, isto também dá 0. Fico com o logaritmo natural de 1. O logaritmo natural de 1, obviamente, que é 0, a dividir por infinito. Isto não é uma interminação. Cuidado. 0 a dividir por infinito não é uma interminação. Isto dá 0. 0 a dividir por qualquer coisa dá 0. Quer dizer, então isto aqui vai me dar 0. Agora, posso aqui então apelar à propriedade dos limites do quociente, que é o quociente dos limites. Passo então o limite para o numerador e o limite para o denominador. Isto vai ser igual a 3 vezes, e depois tenho aqui então o limite, quando x tende para mais infinito, de ln de x sobre x. Isto é o meu limite notável, isto vai dar 0. Aqui fazendo a simplificação, o quadrado pode cortar com um x de baixo e fica x, aqui dá 1. O limite, né? Aqui fica o limite quando x tende para mais infinito, de x mais 1. Isto aqui, obviamente, mais o 0 que dava neste segundo limite, o que não interferirá em nada. Bem, isto fica 3 vezes, aqui em cima apanho o limite notável, né? Isto dá 0, sobre, aqui em baixo fica mais infinito, mais 1 dá mais infinito, e dá mais infinito, né? Isto dá mais infinito, mais 1 é mais infinito, mais 0, e isto tudo vai dar 3 vezes 0 dá 0, 0 sobre infinito não é terminação, é 0, 0 mais 0 dá 0. E teríamos então o limite resolvido. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.